bairros, de lotes e ainda a construção de casas populares. Então, esse dinheiro que foi desviado, ele deixou de contemplar muitas famílias carentes da nossa cidade. Bom, a Câmara tomou ciência desse relatório, a gente pediu a abertura da CPI, acabei sendo eleito presidente para capitanear essa CPI aí da Câmara. Tivemos a grata surpresa de conseguir fazer uma parceria inédita com o Ministério Público, na figura do promotor de justiça de Jacareí, o Dr. José Luiz Berdinaschi, que tem acompanhado com a gente os trabalhos da CPI. Isso a gente não tem conhecimento que tenha acontecido em nenhum lugar. E a coleta de provas que foi feita pela CPI já serviu para municiar o Ministério Público, para que esse já começou, desde então o promotor já está abrindo os inquéritos policiais para que os culpados sejam punidos e o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. É que é importante o pessoal entender que a CPI da Câmara não tem poder de prisão, não poder de nada. Ela faz a investigação e quem faz todo esse acompanhamento é a Justiça. Então, o papel da CPI, para quem não está muito acostumado com esse trâmite político, né, fazer a investigação. E só depois disso a Câmara leva isso para o Ministério Público e agora vai dar andamento. E a gente decidiu antecipar esse passo, trazendo o Ministério Público para dentro da CPI. Tudo que a gente já foi colhendo de provas, o promotor ele já serviu para municiá-lo para começar a montar as peças, tudo para instaurar os inquéritos. Perfeito. E qual a importância dessa CPI nessa gestão? Bom, eu acho que essa CPI é a primeira de muitas que a gente acha que vai ter. Primeiro porque o que chamou a atenção, a Fundação Prolar ela tem em torno de 119 lotes que são propriedades da Fundação Prolar. O gasto com limpeza e capina desses terrenos eram de mais ou menos 40 mil por ano. De repente, no período que foi mais ou menos de final de maio até novembro do ano passado, período esse que coincidiu com o período eleitoral, esse gasto na Fundação Prolar, ele aumentou de 40 mil reais para quase 1.200.000 reais. Isso chamou a atenção da diretoria nova que assumiu e pediram a auditoria da Diretoria de Governança e Transparência. E baseado nas provas que foram colhidas, a gente viu fortes indícios de fraude, de desvio de dinheiro público mesmo. E como que eram essas fraudes? Bom, primeira coisa, para fugir, quando você vai fazer uma contratação de um montante tão grande, você é obrigado a abrir processo licitatório. Para fugir desse processo licitatório, eles fracionaram essas contratações essas ordens de serviço em pequenas contratações de até 8 mil reais. Isso não estava no relatório da Diretoria de Governança, isso foi através da CPI. Eu convoquei todas as empresas que prestaram serviço, eram 70 empresas, muitos compareceram, e a gente conversando, fazendo interrogatório, elas começaram a abrir para a gente que tinham sido usados como laranja. As próprias empresas admitiram que sim, essas pessoas, porque que eles fizeram? Lá, para você abrir uma MEI, a pessoa física lá dava o CPF, eles abriram o que a gente chama de MEI, que é aquelas pequenas empresas para prestar serviço, que você tem passa a ter um CNPJ. Um microempreendedor individual. Isso. E daí o que aconteceu? Eles recebiam 300 reais para abrir essas empresas e fornecerem notas para um casal, Fábio e Mariana, que é dono das empresas Protecnic e Ótimos Prime, que foram um mentor desse esquema de cooptação desses laranjas. A gente conseguiu desvendar. O próprio Fábio, no depoimento dele, ele já assumiu toda a responsabilidade de ter ido atrás dessas pessoas. E Fábio, quem que era? Fábio Fejonato, que é o dono da empresa Ótimos Prime. E ele e a mulher dele, que eram mentoras dessa cooptação de laranjas, né? Uma irmã da Mariana, ela trabalhava na Caixa Econômica Federal e foi até exonerada da Caixa, porque lá dentro da Caixa tinha um trâmite também de facilitação para abertura de contas dessas pessoas, e depois, pelo próprio relato das testemunhas, de transferências bancárias sem essas pessoas estarem presentes. Eu quero ressaltar que nós não somos justiceiros, demos um amplo direito de defesa para todo mundo.
eles não conseguiram nos comprovar a realização desse serviço, não tem uma nota fiscal, apresentaram algumas fotos que a gente, na propriedade das fotos, são fotos de 2017, não de 2016, a gente fez uma investigação minuciosa. Também tivemos cuidado de fazer algumas diligências em alguns terrenos que teriam sido capenados e conversamos com os munícipes que moram aos arredores e muitos atestaram que nunca viram realização de capina, de limpeza, de captura de mata-mata. A CPI chegou a investigar o prefeito também, o ex-prefeito Hamilton? Então, o ex-prefeito ele foi chamado na CPI, ele foi ouvido porque, na verdade, quem autorizava o remanejamento desse dinheiro dentro da Prolar, a assinatura era o presidente, então José Rubens, e o prefeito Hamilton Mota. O prefeito falou para a gente que assinava, mas e que eles fizeram isso ao contrário da determinação deles, que não era para remanejar dinheiro de legalização fundiária, para limpeza e capina, que isso nunca foi uma ordem dele, que isso passou desapercebido, foi uma surpresa para ele, e eles ficaram nesse jogo de empurra, e principalmente o diretor financeiro, que é o Christian, que foi funcionário exonerado, com o José Rubens, que era o antigo diretor, e o prefeito. Mas a CPI foi apertando o cerco. Dizem de ter uma máxima, né, do juiz Sérgio Moro, que diz assim: se quer seguir um crime, siga o dinheiro, mas quer pegar o mandante, siga a caneta. Nós estamos no pé. Pedimos não encerrou a investigação ainda, então. Não, a gente poderia já até fazer o relatório, mas até a pedido do Ministério Público, a gente decidiu prorrogar um pouquinho mais para a gente ver se a gente consegue chegar onde chegou esse dinheiro. Com quebra de sigilo bancário. Infelizmente, a juíza de Jacareí negou a quebra de sigilo bancário. A gente não. Vocês pediram a juíza? Qual é o nome da juíza? Eu não. Agora não tem problema. É da Vara da Fazenda lá. E achei um absurdo, achei uma atitude um tanto estranha, mas ela fala que ao mesmo tempo ela fala que a CPI tem poder dela mesmo quebrar o sigilo bancário. Então nós vamos pedir. Se a CPI tem esse poder, nós vamos pedir. Vocês vão pedir? Vou pedir, já está cinco pessoas. 5 pessoas. Quem são os 5 pessoas? Então, não queria. Você não quer expor? Não quero expor por enquanto. E a gente vai fazer essa quebra de sigilo bancário. E já que a CPI tem esse poder, se os bancos não autorizarem, a gente vai pedir para ela, então, um mandato de segurança aí para que a ordem seja cumprida de acordo com o que está até na sentença dela. Esse 1 milhão que era usado a mais, você descobriu para onde que ia esse dinheiro? Então, esse é o X da questão. Eles não conseguem, a gente existe para onde foi destinado esse dinheiro. Já tem algum curso de para onde que isso deve ter ido? Então, muitas das coisas vão elucidar para a gente o que eles fizeram. Eles sacavam esse dinheiro em dinheiro. Daí para onde foi, a gente suspeita até que possa ter ido para caixa 2 de campanha eleitoral. É isso que eu ia perguntar. Como era período eleitoral, se a CPI identificou alguma coisa relacionada a gente ainda não tem um elo definitivo disso daí. A quebra do sigilo bancário ia ajudar a gente muito nessa investigação, mas nós não vamos desistir, nós vamos até o final. O ex-prefeito Hamilton está dentro dessa quebra de sigilo? Não. O ex-prefeito não está dentro? Por algum motivo? Porque a gente achou pelas investigações que a CPI não pode ter um caráter político. As justificativas apresentadas por ele, até o momento, foram plausíveis, tudo. A gente entende que a responsabilidade para a gente chegar nesse dinheiro está no nome de outras 5 pessoas. Então, assim, o presidente da Prolar na época deve ser um deles. Sim, e se a gente julgar necessário posteriormente pedir a quebra do ex-prefeito Hamilton Mota, assim o faremos. O ex-presidente da Prolar deve ser um desses 5. Provavelmente. Já é um caminho. Não, e você comentou uma coisa que eu achei interessante, saindo um pouco da questão da CPI, que deve ser a primeira de muitas. Tem algum outro tipo de análise de CPI na Câmara? Existem várias outras auditorias aí em andamento. Teve uma que agora eles estão divulgando um relatório, que é as compras das catracas eletrônicas na Secretaria de Saúde, e que a gente viu as fotos assim, catracas assim, você vê que forçaram a barra para comprar essas catracas. Só de cartão de acesso gastaram quase R$200 mil,
e tem catraca, se tem um corredor aí mais ou menos de 5, 6 metros, essa catraca está encostada na parede, sem função nenhuma. Foi instalada, encostada na parede, num corredor. Vocês pretendem criar uma CPI para isso? Né? Provavelmente deve ser aberto. E outro que a gente quer investigar. Esse ano ainda? Eu acho que vamos fazer uma coisa de cada vez. Também está aberto para os outros vereadores que quiserem fazer. Não é só o Rodrigo, a CPI é da Câmara. Sim. Eu, no momento, estou acabando essa CPI da Prolar, fazer uma coisa de cada vez. Mas está aberto para qualquer outro vereador que queira abrir, com certeza terá nosso apoio. Mas eu quero fazer uma CPI da saúde, principalmente da administração do Provisão, entidade filantrópica. O que você pretende investigar aqui nessa CPI? Primeiro que restou uma dívida, eles cobram uma dívida de quase 4 milhões de reais da prefeitura. Eu acho que essa dívida a gente tem que ser melhor analisada. E a gente tem claros indícios assim, de denúncias de falta de pagamentos a médicos. Tem médicos lá que... Provisão. Tem médicos que não receberam o salário de 2015. Tinha gente na provisão, nessa gestão que tinha super salários. Só de administração da Santa Casa ia para quase 80 mil reais por mês. Isso na gestão passada? Na gestão passada. Hoje acontece isso? Hoje nós trouxemos para quase 1/3 desse valor. Essa questão voltando para a questão da Prolar, mas sim 2 assuntos que quem acompanha o MEON vai ver nos próximos dias matérias sobre isso. Que é o ex-presidente da Prolar, que deve ter o sigilo bancário quebrado, você citou, a gente deve fazer uma matéria sobre isso. E também da possibilidade de instalação na Câmara de uma CPI da Provisão. Então 2 assuntos que a gente já vai abordar nos próximos dias, e vai ter todo esse conteúdo no nosso portal. O senhor é relator da Comissão de Saúde, então tem por isso essa proximidade, né? É médico, então tem essa ligação com a questão da saúde. Mas ainda falando da questão da Prolar, vocês estão investigando o que aconteceu na gestão passada. E nessa gestão do prefeito Isaías, vocês são do mesmo partido, vocês identificam algum tipo de equívoco? Ou o que era feito na época do ex-prefeito Hamilton? Não pelo ex-prefeito Hamilton, não colocando a culpa nele, mas eu acho que o que era feito antes continua sendo feito? Por exemplo, a CPI investiga o que está acontecendo agora também? Ou está olhando só para trás? O que é a CPI? A CPI, ela por si só, por definição, ela é obrigada a investigar fato e tempo determinado. Sim. Ela não fica solta no tempo e no espaço. Por exemplo, eu não posso investigar as coisas da Prolar de 2015. A CPI está investigando a Prolar em 2016. Mas eu acho o seguinte, que qualquer denúncia que chegue também do nosso governo tem que ser investigado. É essa a função do vereador, do fiscalizador. Então, eu acho que nem diz o velho ditado, o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. Então, tá. É importante a gente perguntar isso, que muita gente fala, o Rodrigo, vereador do PSDB, está investigando a gestão um fato que aconteceu na gestão da Milton. Será que não está acontecendo agora? Será que isso parou? Só porque ele é do mesmo partido do prefeito, isso não está acontecendo? Então, a gente toma muito cuidado. Assim, eu acho que a maior herança dessa CPI vai ajudar a prefeitura a mudar os procedimentos. Nas contratações, na abertura de licitações, para a gente que erros como esse não aconteçam de novo. Ainda falando da saúde, que a gente falou da possibilidade da CPI, né, a gente teve um caso recente em Jacareí da Santa Casa com o caso do falso médico. Claro, a Câmara não tem culpa, né, mas de que forma que a Câmara e a Comissão de Saúde, o senhor como relator, pode trabalhar para tentar coibir esse tipo de ação, uma fiscalização maior em cima da Santa Casa, para que um caso tão absurdo quanto esse não volte a acontecer? Então, daí eu vou te dar um exemplo aqui de como a gente tenta fazer um mandato em prol de Jacareí, independente das bandeiras partidárias. Nesse caso, a gente já fez um pedido de informação. Imediatamente no dia que isso chegou ao nosso conhecimento, para ver contrato desse médico, os documentos apresentados. Eu pessoalmente já tive, eu quero fazer, a gente fez isso de maneira oficial. Tive a oportunidade de ir na Câmara Municipal na Santa Casa,
para a gente ver os documentos que foram apresentados. Esse estelionatário, esse bandido que se passou como falso médico, ele já tem um histórico disso. Em 2010 ele já foi preso uma vez, e dessa vez ele tomou o cuidado de pegar foto de uma pessoa parecida com ele no site do CRM. Então, a fisionomia, ela realmente é muito parecida. Esse não foi o primeiro erro dessa empresa. Recentemente a gente cobrou essa empresa porque chegou ao nosso conhecimento que eles tinham contratado um médico que tinha sido condenado em Taubaté, em primeira instância, por tráfico de órgãos a 17 anos de prisão. Eu, como vereador, médico da cidade, meus colegas médicos da Santa Casa, diretoria clínica da Santa Casa, ao chegar ao nosso conhecimento, achamos um absurdo e fui cobrar a secretária de saúde, a administradora da Santa Casa e o dono da empresa, que também não tinham conhecimento, mas imediatamente demitiram esse médico. Tudo bem, está condenado em primeira instância, está recorrendo, mas já tem uma condenação por uma coisa absurda em primeira instância, 17 anos e 6 meses de prisão por tráfico de órgãos. Santa Casa contratar um cara que não é médico? Uma coisa errada está nesse... Não, na verdade a gente está falando de outro caso agora. Não, sim. Mas esse daí, ele apresentou diploma falso, carteirinha de CRM falso. Então, a caracterização mais rigorosa, né? Sim, mas você checa o site, né, do CRM, são as formas de você... eu acho que espero que eles tenham aprendido com a lição. Alguma coisa tem que ter, né? Acho que tem que ser mais cuidadoso. Se checar o site não provou que não deu certo, alguma coisa mais tem que ser criada. Porque quantas pessoas passaram na mão desse cara? Sim, Fernando, essa foi a minha primeira preocupação quando eu fiquei sabendo. Na manhã do dia eu liguei para o prefeito, para o Isaías, a gente tem um ótimo relacionamento, e começamos a discutir esse caso. Ele falou assim, puxa, que coisa. Eu falei assim, a gente tem que minimizar os danos. A nossa primeira preocupação tem que ser com essas pessoas que foram atendidas. As pessoas, a maioria, todas foram convocadas. Teve um levantamento? Teve. A gente fez levantar ficha por ficha, foi entrado em contato com todos, tentado entrar em contato com todos esses pacientes que foram atendidos. Ele ficava num setor da Santa Casa, que é o setor azul, que é onde o atendimento é de baixíssima complexidade, trocar uma receita, é uma coisa mais simples. Se o cara está num setor mais urgente, está na cara que o cara não vai ter conhecimento. Tinha matado gente. Tá, então, a Deus não chegou a isso. Então a gente fez essa triagem das pessoas que foram atendidas por ele. E teve um retorno desse pessoal? Sim, todo mundo foi convocado, entraram em contato por telefone com essas pessoas, se tinha melhorado, se não tinha. Quem ainda queixava foi reavaliado pelos médicos da Santa Casa novamente. Perfeito. Tem um outro assunto que causou bastante polêmica na Câmara, com relação à viagem de alguns vereadores para Brasília com dinheiro pago pela Câmara, e o senhor estava no meio. Sim. Só levantando o nome dos vereadores, foi o Abner da Madureira, do PR, o Arildo Batista, do PT, o senhor, e o Paulinho dos Condutores, do PR. Vocês decidiram fazer uma viagem para Brasília, e essa viagem seria paga pela Câmara, e a viagem, me corrija se eu estiver errado, seria a convite do deputado federal Márcio Alvino, para vocês fazer a política e buscar melhorias para a cidade. E a Câmara aprovou essa viagem, né, e alguns vereadores da oposição, não sei se todos da oposição, mas alguns vereadores criticaram isso, e vocês acabaram não decidindo ir até Brasília. Se não tinha nenhum problema, por que vocês decidiram não ir até Brasília? Só para explicar, assim, na verdade, essa viagem ela era para a gente resolver dois assuntos. Para receber uma emenda do deputado Márcio Alvino e possivelmente uma do deputado Eduardo Cury, que a gente estava negociando para a reforma do pronto-socorro da Santa Casa, que seria uma emenda parlamentar na ordem de quase R$1,3 milhão. Sim. Tá? E o segundo, talvez mais importante que esse, era ir junto com o Márcio Alvino no Ministério da Saúde para tentar regularizar os SEBAS da Santa Casa. Que o SEBAS, para quem não sabe, é o certificado de filantropia. Ele foi perdido pelo governo do PT. É certificado de entidade beneficente de assistência social. Isso, que confere a filantropia à instituição. Sem esse certificado, a instituição não pode receber nenhuma emenda parlamentar. Teve uma emenda que o Eduardo Cury ele destinou para a gente o ano passado, foi uma emenda que eu fiz o projeto antes de ser vereador, R$600 mil.
que é para a reforma do centro cirúrgico da Santa Casa. Troca de foco cirúrgico, de aparelho, de carrinho de anestesia, o dinheiro está parado no Ministério para ser liberado porque a gente não tem esse certificado. Esse certificado ele era renovado automaticamente. Em 2013 passou a não ser, a administração passada não se atentou e a Santa Casa acabou perdendo esse certificado de filantropia. O deputado Márcio Alvino, independente, eu sou PSDB, mas se ele é PR e está disposto a ajudar, a gente ia assim atrás. Foi feita a comissão suprapartidária, como manda o Estatuto da Câmara. Então você vê, tem vereador do PT, tem vereador do PSDB, tem vereador do PR. Dois do PR, dois do PR, PT e do PSDB. Isso, de acordo com a representação na casa. Tá? Então foi tudo dentro da legalidade. Porém, com as críticas dos vereadores, eu pedi para a minha assessoria para levantar se tinha alguma implicação jurídica, porque em hipótese alguma eu iria colocar a Câmara ou até o meu mandato depois em risco por causa de uma viagem. Só para salientar que a viagem é uma viagem que a gente ia chegar lá, sair daqui 9, chegar às 11 e 6h30 da tarde estava voltando. Então não é uma viagem agradável de passeio. Bate e volta no mesmo dia, e todos os vereadores tinham pedido para a Câmara a passagem aérea. Ninguém pediu diária, ninguém pediu almoço, transporte, todo esse custeio seria feito com dinheiro do nosso bolso. Porém, existia, para nossa surpresa, a gente sofreu duras críticas do vereador Valmir do Meia Lua. E a gente levantou a parte jurídica, e para nossa surpresa, o que tinha? Em 2009, fizeram um trem da alegria para ir lá no Ministério do Transportes, lá para falar do pedágio na Agência Nacional. E quem estava nesse trem da alegria? Valmir do Meia Lua. E teve que devolver R$3.400. Foi condenado a devolver R$3.400 para os cofres da Câmara. Mas por que foi feita essa condenação? Porque foram 7 vereadores, estava acima daquilo que permite o Estatuto da Câmara, e eles ganharam a votação de 7-13, e quem votou a favor foram 7 que foram viajar. No nosso caso, não. A gente tinha 9 dos vereadores votaram a nosso favor. Então, quando chega algum outro vereador querendo fazer essa política baixa, eu acho um desserviço. Mas a Câmara apontou algum problema de vocês viajarem? Não, mas assim, por ter a mínima chance, como já teve essa condenação ao Valmir e outros vereadores pelo Tribunal de Contas, a gente achou prudente, e porque pra gente não muda. A gente prorrogou essa viagem para daqui 3 semanas, no dia 7 de novembro, com recursos próprios. Porque vocês vão da mesma forma? Nós vamos da mesma forma, mas com recursos próprios, e porque a gente acha que a ida a Brasília é importante para a cidade de Jacareí. Mas o parecer da Câmara, então, diz que não teria problema. Foi votado em plenário e foi passado. A gente poderia ir. Eu repito, como tinha essa jurisprudência de uma coisa, para mim, totalmente um pouco diferente, mas que alguém poderia linkar e depois poderia prejudicar a Câmara ou até mesmo a gente conversou entre nós 4 que íamos e decidimos ir com recursos próprios para daqui 3 semanas. E o vereador Valmir também tem um espaço aberto para que ele da versão dele, quiser comentar sobre o assunto, tem um espaço aberto, convite feito para ele vir até a nossa Web TV também e dar a versão dele, que é importante a gente ouvir todos os lados. Mas independente disso, acho que hoje em dia a gente fala muito sobre política, acabou sendo um tema de destaque hoje, né? E quando a gente tem oportunidade, isso é a minha opinião, tá? Se a Câmara tem condições de pagar para o vereador ir até Brasília e trazer um recurso, qual é o problema? Seria o problema se vai pagar viagem, vai pagar hotel, 5 estrelas, vai pagar almoço, aí já virou turismo. Agora, essas emendas parlamentares são importantes. Para quem é do meio político, sabe que muito do que vem para a cidade é pelas emendas. Quem entende de político sabe que o município não tem recurso. Não tem as pernas para fazer tudo sozinho. A gente vai falar sobre orçamento daqui a pouco, que assim, a maior fatia do bolo dos impostos fica para a União. O Estado fica com outra parte. O município quase não tem dinheiro. E com o trabalho de deputado, um dos é destinar essas emendas. Só que não é assim, traz a emenda aí e o negócio aparece na conta. Tem que ter um trabalho político de relacionamento que é importante. Então, se a Câmara fala, não, pode ir, aí
não vai, porque tem esse problema político, a cidade acaba perdendo. Então, que bom que vocês vão, porque isso ajuda, você está mexendo com saúde, com um assunto que é importante. Na verdade, nós vamos, por entender que isso é importante para a cidade, vai com recurso próprio. A gente vai com recurso próprio. Eu fico tranquilo, porque eu sou um vereador, eu não uso celular corporativo, os meus gastos quando eu vou fazer alguma coisa de carro, preciso do carro, eu vou com o meu carro pessoal. Se pegar nossos gastos com xerox e materiais de escritório, são os mais baixos das câmaras. Nunca pegamos pedimos uma diária de viagem. Então, isso está no portal da transparência da Câmara, é só levantar. Com tanta corrupção que a gente vê no Brasil, na televisão hoje, qualquer coisa é motivo para criticar o vereador, o deputado. E assim, tem coisas que o vereador precisa ter para fazer o trabalho. Precisa ter assessoria, precisa ter o carro. Então, muita gente começa a criticar o trabalho do vereador porque tem um carro, usou o carro para ir para um lugar. Mas usou para quê? Para coisa boa ou para coisa errada? Aí que tem que ser avaliado. É bacana, meu custo é mais baixo, mas tem que ter esse custo. Você passar uma semana dentro do gabinete, você vai ver a quantidade de coisas que você tem para fazer. Tem cidade que tinham 6 assessores, reduz para 4. Tá, mas com 6 assessores você atende mais pessoas. Com 4 você atende menos. Sim, mas tem então, até que ponto vai essa economia? Eu acho que existem umas distorções, por exemplo. Enquanto a gente tira 150 cópias de xerox por mês, tem vereador com quase 3 mil. Uma coisa é o excesso. Entendeu? Aí sim, mas você tem que ter essas coisas. Eu queria que justificasse esse aumento, esse grande número de cópias. No que uma pessoa, um gabinete, precisa tirar 3 mil cópias de xerox? Não tem, né? Aí sim é exagero, mas nem que critica, né? Critica por criticar. E aí a gente faz aquela política de só criticar e a coisa que está sendo bem feita acaba passando batido. Um outro assunto que ainda dentro da questão da saúde, tem uma lei que eu acho que é bem interessante, que a gente abordava sobre ela, que é uma lei que já está em vigor, né? Desse ano já em vigor, que autoriza a Santa Casa e o Hospital São Francisco a receber doações por meio da conta de água do SAI. Então, a pessoa vai lá, paga a conta do SAI e pode destinar uma parte desse valor ou para a Santa Casa ou para o Hospital São Francisco. Como que é feito esse repasse? Se você tem valores sobre quanto que cada uma recebeu? Não, na verdade, assim, agora começam as prestações de contas. Como é que funciona? O município de Jacareí, nós temos mais ou menos 86 mil pontos de água, relógios. Tá? Então, eu queria dizer para a população que não é obrigatória essa doação. Para quem quiser doar, quiser contribuir, ela vai preencher um formulário indicando a quantia, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 reais, quanto cada um puder doar, e lá ela vai poder escolher qual instituição, qual hospital filantrópico da cidade ela quer doar, ou para a Santa Casa ou para o Hospital São Francisco. O balanço dessas doações, os hospitais, na lei também, os hospitais têm que prestar contas para a gente a cada 3 meses, então agora deve estar para estourar aí a divulgação do primeiro balanço. Mesmo, só deixar claro que não é obrigatório, né? Não é obrigatório, é para quem quiser. Você pode destinar. Quem quiser contribuir com esses 2 hospitais que tanto ajudam a nossa cidade. Vereador, a gente já tem quase 25 minutos de conversa. Um último assunto para a gente tratar sobre a questão do orçamento. Você é presidente da Comissão de Orçamento da Câmara e a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata sobre a questão do quanto a cidade vai ter de orçamento para o próximo ano. Já está em segunda votação, já passou em primeira votação, né? Já tem uma previsão de qual vai ser o orçamento de Jacareí para 2018? Então, na verdade, o orçamento ele chega perto aí de R$1 bilhão, tá? Só que o que executa, a gente sabe que é menos. Um bilhão, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão. E o que executa é um valor um pouco melhor, até por causa da crise que nós temos. A gente conversa assim que o orçamento é o conto de fadas. A realidade, depois quando vem a arrecadação, é outra totalmente diferente. Então, por isso que certos programas, certas obras, que às vezes você não consegue executar, isso acontece por queda da arrecadação. Que é uma previsão, né? Isso é uma previsão. Vamos prever arrecadar R$1 bilhão. A gente chega lá e arrecada 800 milhões. Alguma coisa você tem que cortar, né? Mas então já tem essa previsão, deve ser em torno de R$1 bilhão. Perto de R$1 bilhão.
E aí tem as porcentagens, na saúde fica com então, esse até 25%. Então, a lei obriga que o município invista 15% do orçamento na saúde. O mínimo, né? O mínimo. Jacareí investia 23%. E nós vamos honrar nossa proposta de campanha, que saúde seria prioridade em Jacareí. Para o ano que vem e para os outros anos, investimento em porcentagem do orçamento passará de 23%, 24%, que era nos anos anteriores, para 30%. Então, em 2018, 30% do orçamento é saúde. A gente sabe que a gente tem... Vai tirar de onde? A gente sabe que tem muito que avançar nessa área de saúde. Então, as três principais pilares que serão contemplados com, lógico, que educação, saúde e segurança. Tem essa porcentagem já definida ou não? Tem, agora de cor assim, eu não consigo... A saúde deve aumentar em 30%. Saúde em 30%. E essa variação que era de 23% para 30%, esses 7%, 6%, tu já sabe de onde que vai tirar? Então, aumento eu acho que a infraestrutura perde um pouquinho, o meio ambiente perde um pouquinho, alguma secretaria, com a extinção de secretaria de comunicação que a gente não tem mais, de algum lugar a gente tem que tirar. E a gente estabeleceu saúde como prioridade, assim vai ser. Só para você ter uma ideia, a subvenção aos hospitais filantrópicos, elas vão saltar de em torno de 29 milhões que era feito no passado para 47 milhões. Então, com isso, a gente espera dar para a população de Jacareí, principalmente na Santa Casa, que a gente acha que tem muito que melhorar, um atendimento mais digno. Maravilha. Vereador, queria agradecer muito a tua presença. A gente tem outros assuntos para falar, mas a gente tem um tempo de 30 minutos. Queria agradecer a tua presença, os esclarecimentos. Eu acho que a gente falou de assuntos importantes da política de Jacareí, né, sobre a questão do Prolar, a possibilidade do ex-presidente ter o sigilo bancário quebrado. Ele e mais 4, né, possivelmente ele, o senhor não afirmou, mas deixa nas entrelinhas que a possibilidade dele ter. A questão uma possível instalação da CP da provisão pela Câmara. E essa questão do Prolar que a gente debateu bastante, do orçamento, para o ano que vem, o aumento chegando a 30%, em temas que são importantes para a população, e nosso espaço aqui é para isso, para a gente entender como está funcionando a política local. E queria agradecer a tua presença de vir até aqui conversar com a gente. O espaço está sempre aberto para a gente falar sobre a política de Jacareí. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Quero falar para a população de Jacareí, vamos continuar trabalhando firme para a gente estar entregando daqui 4 anos uma Jacareí com certeza melhor. Somos os vereadores com o maior número de projetos aprovados na casa, inclusive um que estima o tempo de espera dos pacientes, que obriga a prefeitura a estimar o tempo de espera para os pacientes nas unidades que atendem urgência e emergência do município. Esse projeto é muito importante, está permitindo a gente fazer uma gestão melhor Tem um tempo mínimo de espera. Na verdade, ele estima o tempo. Por exemplo, você faz a sua fichinha, na UPA infantil já está funcionando. Em painéis, na hora que você faz a sua ficha, está lá, tempo de espera, 50 minutos, 40 minutos. A gente tinha um problema grande na segunda-feira à tarde, na UPA infantil, que com o projeto, com o sistema que nós criamos, conseguimos monitorar. Então, o que a gente fez? Fez a contratação de mais um médico nesse período. Você não precisa contratar um médico para a semana inteira. Através desse projeto, por esse projeto, com a obrigação desse projeto e o sistema de informática que foi criado para que você colocasse em prática esse projeto, você conseguiu monitorar melhor e melhorar o gasto, estimar melhor o gasto com dinheiro público. Então, por exemplo, antes que acontecia, está faltando médico. Você ia lá, contratava médico para a semana inteira. Botava qual período que é? Da meio-dia às 6 da tarde. Você ia contratar por 5 dias da semana, só que não precisa. Só aquele período. Hoje você contrata só para aquele período, você faz uma gestão melhor do dinheiro público. Maravilha. Só antes da gente acabar, tem um recadinho que a gente tem, um intervalinho rápido. Então só um recadinho rápido e a gente volta para encerrar. Lugar de entulho não é no terreno baldio, é no ponto de entrega voluntária de resíduos UPEV. Óleo usado não é na pia, é no PEV. Eletrodoméstico velho não é no lixo, é no PEV. Descartar corretamente evita a contaminação do meio ambiente e a proliferação de doenças. E no PEV é tudo gratuito. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV mais próximo. Prefeitura de São José dos Campos.
Você continua acompanhando o meu. Obrigado. 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 Viu? Precisando tomar sorte.